Olá, queridos, são 22 horas, sexta-feira, e está começando o programa A Mensagem por Elas. E a gente está muito feliz porque você está aqui disposto para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E a gente vai começar aqui agora, nesse momento, mandando um abraço todo especial para algumas pessoas que estão presentes aqui na programação da Novo Tempo. É para você o abraço, Gildânia, que bom ter você aí conectadinha com a gente na Novo Tempo. Olha, eu espero que a mensagem de hoje possa ajudar você a conseguir ouvir mais a voz de Deus. Mas esse abraço também vai para a Sueli. Sueli, bem-vinda, amiga. Aqui, esse programa, A Mensagem por Elas, também ora pelas pessoas e nós vamos orar por você. O nosso programa, não custa lembrar, vai ao ar toda sexta-feira às 22 horas, mas se por acaso você ir perder por alguma razão, é fácil, é só entrar lá no ntplay.com e acompanhar nossa programação. Combinado? Enfim, você já parou para pensar quem foi o culpado ou o responsável pela criação do universo e da vida? Como é que tudo surgiu? Simplesmente por uma grande explosão? Será que a vida realmente teve um criador? Gente, são perguntas pertinentes essas. A Escola Bíblica aqui da Novo Tempo preparou uma revista fantástica, a revista Esperança, a origem de tudo. E ela foi escrita por quem entende do assunto, o jornalista Michelson Borges. Nessa revista você vai encontrar muita informação sobre o ponto de partida da nossa existência. E como é que você faz para pedir esse material? É só mandar uma mensagem. Faz isso agora. Olha, o número do WhatsApp é esse aqui. O código é 12, tá bom? E o número é 982444449. Eu vou repetir. Código 12 982444449. E daí você fala, olha, eu quero a revista Esperança, a origem de tudo. Quero tirar todas as minhas dúvidas a respeito dessa questão. Enfim, a gente já está esperando a sua mensagem. Você sabe orar? Alguma vez você teve aquela sensação da oração não ter passado do teto? Hoje nosso programa vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de aprender a orar como Jesus. Mas antes disso, a gente vai para um breve intervalo. E eu estarei aqui esperando. Até! Viu como foi rápido? Já estamos de volta. Bom, vamos à reflexão de hoje, que é muito importante. Eu imagino que você gostaria de ser uma pessoa muito fortalecida pela oração. E é sobre isso que a gente vai falar. Mas eu quero começar contando uma historinha. Não sei se você já ouviu, mas enfim. Uma vez, uma jovem ligou para a casa da amiga dela. Só que do outro lado da linha, ela escutou um alô bem sussurradinho. Tipo assim, alô? E ela do outro lado, essa amiga, né, continuou falando. Oi, Marquinhos, a mamãe está em casa, querido? Ela perguntou para esse garotinho que tinha apenas 3 anos e era filho da sua amiga. E ele respondeu, sim. Querido, eu posso falar com ela, por favor? E ele respondeu cochichando, não, ela está ocupada. Ai, ok, mas e o papai está em casa? Sim. E ele continuou daquele jeitinho lacônico dele, sempre sussurrando. Mas, querido, dá para eu falar com o papai, por favor? E ela começou a ficar intrigada com aquele comportamento do menino, porque ele continuou dizendo, não, ele está ocupado. Marquinhos, tem mais alguém aí com vocês? Sim, os bombeiros. Gente, o coração dela começou a disparar. Começou a imaginar que tipo de catástrofe poderia estar acontecendo na casa da amiga. E ela continuou insistindo, Marcos, por favor, chama alguém deles para perto do telefone, né? Será que não tem nenhum deles por aí? E ele respondeu de novo, cochichando, não, eles estão ocupados. Marquinhos, tem mais alguém na sua casa, meu querido? Por favor. E ela já estava em pânico, né, gente? Imagina. E ele respondeu, cochichando, sim, a polícia está aqui. Marquinhos, por misericórdia, chama alguém, eu preciso falar com um deles. Deixa eu falar com um deles. Não, eles estão ocupados. E ela continuou falando, Marcos,
Deixa-me ver se eu entendi a situação. A mamãe está em casa, o papai também, os bombeiros estão aí, a polícia também, é isso mesmo? Aham. Mas o que eles estão fazendo aí, Marquinhos? E ela já estava histérica do outro lado. E ele respondeu, gente, olha a resposta. Eles estão me procurando. Oh, minha nossa, que vontade de dar mais esmagada num bichinho desse, não é mesmo? A gente fica do outro lado angustiada. Mas olha, essa história é apenas para dizer para você que a gente tem um Deus que está sempre buscando por nós. E Ele usa pessoas, inclusive, para que a gente possa, sabe, ter um acesso, quem sabe, mais fácil para Ele. É difícil imaginar, mas veja bem, esse Deus continua fazendo assim como Ele fez lá no Éden, quando Ele saiu à procura de seus 2 filhos perdidos, Adão e Eva. Mesmo sabendo onde eles estavam, o Senhor saiu à procura deles. Ele sabe onde você está, Ele sabe onde eu estou, mas mesmo assim Ele sai à nossa procura. Sabe por quê? Porque Deus não nos força a ter um encontro com Ele. Mas Ele faz todo o possível para chamar a nossa atenção e nos ajudar a ter diariamente esse encontro. Um momento de conversação, de abrir o coração como um amigo. A termos um momento de comunhão através da oração. Você sabe que orar não é algo natural para o ser humano. Na verdade, é antinatural. Eu sei que você já ouviu muito sobre a importância da oração, sobre a necessidade que a gente tem de orar. E parece que falar sobre esse tema é, como diriam alguns, chover no molhado. A grande verdade é que orar é um ato antinatural para quem vive num mundo onde é preciso sempre demonstrar autonomia, onde é preciso mostrar para os outros que você sabe viver independente, né? E, de uma certa maneira, poder assim provar que você alcançou a maturidade. A oração é antinatural para um coração orgulhoso, e o coração do ser humano é assim. Porque quando você ora, você se inclina, você se prostra, e isso significa se humilhar. Significa reconhecer a soberania de um outro e reconhecer a sua própria insuficiência e carência. Então, queridos, por isso não é chover no molhado, não. Mas é preciso ser insistente neste assunto, porque, como diz aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nesse caso, vai furar, quem sabe, a consciência que já está cauterizada. Quem sabe vai furar um coração de pedra, para que possa compreender que a oração é algo vital para a vida espiritual. Nada consegue ou pode substituir a oração, porque ela nos põe em contato com a fonte da vida, com o poder do universo. Queridos, se nós não podemos viver fisicamente sem respirar, não há como viver espiritualmente sem orar. É por isso que Davi falou tanto sobre oração, e é por isso que Jesus era um homem de oração. Ele se fortalecia com a oração. Há um axioma muito bem conhecido no mundo das empresas que diz que se você quer saber alguma coisa, você precisa perguntar para um especialista. Por exemplo, se você quer saber sobre basquete, deve ter outros por aí, mas eu perguntaria para Michael Jordan. Se você quiser saber sobre os melhores passes para o futebol, Lionel Messi. E se você quiser entender de computadores, Bill Gates, provavelmente. Mas se a gente quiser saber como fortalecer a nossa vida com a oração, então a gente tem que perguntar para o especialista número 1, que é Cristo Jesus. Sabe? Foi isso que os discípulos fizeram quando eles compreenderam que a força espiritual de Cristo vinha da oração. Eles disseram, Senhor, nos ensina a orar. E a resposta para isso está lá em Mateus capítulo 6. E a gente vai agora ler esse texto para que você possa compreender os segredos de Jesus, para que a gente possa realmente ser fortalecido pela oração. Mateus capítulo 6 e do verso 6 a 8. E aqui diz o seguinte, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Que tal a gente orar nesse momento? Vamos lá?
Senhor Deus, queremos ser fortalecidos pela oração. Nos ajude a compreender o teu segredo a partir desse texto, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, eu penso que a primeira coisa que a gente poderia compreender a respeito do segredo de Jesus e para que nós sejamos fortalecidos na oração, está aqui nessa parte do verso 6 que diz assim: Tu, porém, quando orares. Tu, porém, quando orares. Interessante, Jesus não está dizendo assim, quando você orar, e não se você orar. Tá? Ele está querendo dizer para você e para mim que a oração precisa ser um hábito. A regularidade na oração é importante, porque ela nos dá a oportunidade de a gente compartilhar todos os aspectos da nossa vida com Deus. Sejam coisas boas ou não, sejam coisas alegres ou tristes. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, verso 8, a gente encontra o Senhor dizendo assim, aproximem-se de mim e eu vou me aproximar de vocês. Essa aproximação, queridos, é feita por meio da oração. Deus quer que estejamos perto dele e em todos os momentos. Quando a gente ora de uma forma regular, isso nos dá a oportunidade de expressar a nossa gratidão, inclusive, pelas coisas que ele nos dá. Afinal de contas, quantas coisas durante o dia nos acontecem e a gente deixa passar despercebido, mas na oração a gente pode recordar e falar tudo isso. Não é segredo nenhum que a gente deve dar graças ao Senhor por todas as coisas que Ele nos provê e por todas as coisas que Ele faz em nosso favor. A bondade dEle para conosco precisa ser reconhecida diariamente. A oração regular, ela fornece a plataforma apropriada para a gente confessar os pecados e pedirmos ajuda para vencê-los. Essa oração regular não é só de vez em quando, mas é todos os dias, a cada momento, é um ato de adoração e de obediência, sim, porque o Senhor nos insta a orar com frequência. A oração regular é uma forma de a gente reconhecer quem realmente está no controle da nossa vida. Sabe que uma vez perguntaram para um cristão, escuta, o que você ganha orando para Deus assim regularmente? Sabe o que ele respondeu? Ele disse assim, olha, geralmente eu não ganho nada, mas eu perco muitas coisas. E aí ele começou a citar o que ele perdia. Ele diz assim, quando eu oro regularmente a Deus, eu perco a minha raiva, eu perco o orgulho, eu perco a ganância, eu perco a inveja. Quando eu oro regularmente a Deus, eu perco o desejo pela luxúria, eu perco o egoísmo, eu perco o desejo de mentir, eu perco o gosto pelo pecado, eu perco o desejo da carne, sabe? Quando eu oro, diz ele, regularmente, eu aprendi a perder a impaciência, eu perdi o desespero e eu perdi o desânimo. Queridos, por isso é tão importante que a nossa oração, ela seja regular, porque isso vai realmente fortalecer a nossa vida. O segundo segredo para nós termos uma oração poderosa e sermos fortalecidos por ela, está ainda no verso 6, que diz o seguinte, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Entra no quarto e fecha a porta. Nada propicia mais do que essa questão da intimidade, A ideia do particular. Você, uma outra pessoa, um tempo, um lugar. Gente, nesse mundo barulhento de hoje, a gente precisa encontrar momentos, sim, de silêncio, de reverência para poder conseguir ouvir a voz de Deus. Existe poder na quietude. Davi sabia isso, mas o especialista no assunto, mais uma vez, nos deixa o exemplo. Jesus, muito cedo na manhã, ele se retirava para um lugar tranquilo. Era lá no silêncio da madrugada que sozinho com Deus ele encontrava conforto, a direção. Era ali naquele momento sozinho que ele tinha a confirmação da vontade do Pai. E daí ele saía fortalecido para os desafios que não eram poucos, eram muitos. A privacidade, ela promove honestidade. Porque eu abro realmente o coração e não escondo nada. E a honestidade promove um bom relacionamento. Como é que a gente poderia orar livre e abertamente com Deus quando há outras pessoas por perto, que de repente podem tirar a nossa atenção ou até ouvir aquilo que estamos falando? Não quer dizer que você não possa orar em voz alta. Pode, mas quando fizer,
entra no teu quarto, fecha a porta. Esta oração particular, esta oração secreta, não significa necessariamente estar sempre trancado dentro do quarto para orar. Porque você pode fazer uma oração silenciosa nas circunstâncias mais movimentadas. E você pode saber que Deus, Ele se inclina para ouvir as suas petições. Quando a gente ora e permanece em oração durante o dia todo, significa que a gente pode andar com Deus e dar frutos para a sua glória. Nós podemos correr a Ele quando estamos expostos à tentação e encontrar força para resistir. Olha que coisa importante isso, essa questão da particularidade. Eu posso levar meus pensamentos para Deus nesse exato momento e pedir que Ele me ajude. A gente precisa se consagrar a Deus todas as manhãs. Fazer disso a nossa primeira atividade. E sabe, nessa oração dizer assim, Senhor, me usa. Eu aqui estou à sua disposição. Eu quero colocar diante do Senhor todos os meus projetos nesse dia. Permanece comigo e me ajuda para que a minha vontade seja tua e a tua obra possa ser feita em mim. Você quer ser fortalecido pela oração? Então, além de orar regularmente, ore particularmente. Mas o verso 7 nos dá uma outra dica. Aqui no verso 7 diz assim, e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Deus quer que nós falemos com Ele de forma autêntica, com reverência e com sinceridade. Uma oração sincera que fortalece a nossa vida e que nos prepara para os embates do dia a dia na vida, não é um amontoado de frases repetitivas, não. Não é uma sequência de frases elaboradas para tentar impressionar a Deus, porque não adianta. Ele sabe o que vai no coração. Mas a gente precisa, na nossa oração, expor a verdade. Ninguém gosta de um relacionamento fingido, de faz de conta. Por isso que uma oração precisa ser sincera. E nessa oração sincera, a gente confessa qualquer coisa que há na nossa vida e que não esteja em harmonia com a vontade de Deus. A Bíblia diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte, lançando então sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. A oração sincera e que confessa, sabe o que acontece? Ela dá permissão para que Deus trabalhe dentro de nós. Quanto mais tempo você passar com Ele, sem reter nada, sem esconder nada, mais Ele vai poder transformar você e as circunstâncias também. A gente devia orar como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Uma oração sincera. Ela suplica os desejos do coração, ela fala as necessidades, ela pode expor tudo com muita sinceridade, assim como foi com Ana. Lembra de Ana? A Ana desejava um filho, ela manifestou isso. Ezequias estava doente, não queria morrer, e ele pediu sinceramente, Deus, por favor, me dá mais tempo de vida, e assim foi. Salomão tinha uma grande obra, e ele necessitava de sabedoria, e ele pediu. A oração sincera permite isso. Uma oração sincera, começa reconhecendo que Deus é o Todo-Poderoso. Uma oração sincera parte do princípio de que eu preciso adorar aquilo que Ele é para mim, tudo que Ele tem feito, tudo que Ele fez e fará. Uma oração sincera sempre vai agradecer as bênçãos. Uma oração sincera sempre vai estar cheia de gratidão. E é com sinceridade, queridos, que a gente vai conseguir as respostas mais poderosas do céu. Se você quer ser fortalecido pela oração, vamos para mais um tópico. Está aqui no verso 8, Mateus 6, verso 8, e a gente lê o seguinte. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Isso aqui para mim sugere alguma coisa muito importante. Deus, o nosso Pai, sabe o que a gente tem necessidade. Se Ele entende, se Ele sabe as minhas necessidades, então, em primeiro lugar, não adianta camuflar, né? Como a gente já viu, a gente precisa ser sincero. Porém, você pode se perguntar, se Deus sabe, por que eu tenho que falar? Por quê? Porque isso reafirma a sua confiança nele.
Isso fortalece a fé. E esse é um aspecto importante. A oração é o meio pelo qual a gente dá permissão para Deus agir em nossa vida. E Deus sempre vai derramar bênção sobre nós, independentemente da nossa oração, porque isso faz parte do caráter amoroso e misericordioso dele, mas quando a gente ora, é como se a gente estivesse abrindo novos canais para ele agir e fazer coisas que ele não faria se a gente não pedisse. Aliás, esse é um texto fantástico daquela escritora norte-americana Ellen White. Faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração de fé, aquilo que ele não outorgaria se não pedíssemos assim. Deus é um pai amoroso. E ele fica encantado quando a gente, como criança, se aproxima dele dependente, confiante na sua generosidade, no seu poder. E Jesus ainda fala uma coisa: peçam com fé, não duvidando nada. Orar com o coração cheio de fé é o tipo de oração que faz, sabe o quê? Move montanhas. Uma oração que move montanhas é a oração que não olha para a montanha, mas olha para Deus. A gente pode e deve reconhecer as nossas limitações ou as limitações da situação, mas a questão é que a gente não deve ficar focado olhando para essas insuficiências. Nós precisamos voltar o nosso olhar, a nossa mente para a suficiência de Deus. Oh, meu querido, presta atenção numa coisa. Nada, coisa alguma é grande demais para Deus solucionar. E nada é tão pequenininho demais que ele não vai despertar o interesse dele. Uma oração que move montanhas é aquela oração acompanhada de ação. Quando a gente usa o princípio do primeiro passo, como já vimos outras vezes aqui nessas meditações, Deus vai aumentando a nossa fé à medida que a gente caminha com Ele. Deixa eu contar uma história. Os israelitas estavam acampados ali na margem do Jordão. A terra prometida estava à frente, mas tinha um grande problema. Tinha um rio no meio do caminho e sem saber como eles iam atravessá-lo. O problema é que era a estação das cheias. E as águas estavam ali mais profundas. As águas estavam turbulentas e ameaçadoras. Deus poderia, com muita facilidade, fazer o quê? Baixar o rio diante dos olhos deles, fazer uma ponte, mas ele não fez nada disso, não. Ele deu uma ordem, até uma ordem estranha. Os sacerdotes, eles deveriam caminhar levando a arca e colocar os pés na água. Os sacerdotes que ali estavam não sabiam nadar. Imagina você, um povo andando há tantos anos no deserto, como que eles iam aprender a nadar? De jeito nenhum. E Deus não deu nenhuma evidência esmagadora de que as águas iriam abrir. Ele simplesmente deu uma ordem. E o Senhor não agiu até que eles pusessem os pés na água, dando o primeiro passo de fé e obediência. Só então é que aquele rio teve o seu curso detido. Amigo, amiga, a fé que move montanhas só vai nos ser concedida quando dermos o primeiro passo seguindo a orientação de Deus. Nós precisamos fazer como o povo de Israel, manter o olhar na arca e não no rio, ou seja, manter o olhar naquilo que nos traz esperança e não no problema. Isso quer dizer transferir o olhar da montanha para a suficiência de Deus. Mas também precisamos fazer como os sacerdotes fizeram, colocar o pé na água, dando um passo à frente, movidos pela confiança da oração respondida. Eu sei que muitas músicas bonitas existem por aí, e eu acho que você costuma cantar até uma delas. Para colocar, para atravessar o mar, coloque o pé na água. Sabe que Deus nos chama não apenas para cantar, mas para viver essa experiência. Você quer ser fortalecido pela oração? Então você precisa ter a experiência de estar presente regularmente diante de Deus. Uma coisa é certa, quando a gente negligencia a oração, nós estamos abrindo as portas para que o inimigo nos atinja com seus prodígios, com seus enganos,
nos tornamos fracos espiritualmente e deixamos de receber grandes bênçãos. Não faça, querido, querida amiga, como aquele menininho da história, não, que precisava falar baixinho porque não queria ser encontrado. O que a gente faz nesse sentido? A gente diz, não, agora eu não tenho tempo para orar, não vai, eu tenho muitos compromissos para fazer. Ou então aquele tipo de oração, sabe, que fica repetindo a mesma coisa, mas não fala a essência de tudo. Deus hoje está procurando você e Ele veio aqui procurar por meio dessa mensagem. Ele está chamando você para que você tenha um encontro diário com Ele. A gente lê a palavra, sim, e a gente pode até orar usando a palavra. Há tantas promessas na palavra do Senhor que poderiam ser usadas como oração. Às vezes as pessoas têm dificuldade, não sabem como orar. Há textos, há salmos, há orações prontas aqui. Aqueles versos que traduzem os sentimentos do nosso coração, aqueles versos que traduzem os desejos, podem ser transformados em oração. Quantas promessas há nesta palavra que poderiam ser utilizadas em nossas orações. Há músicas que poderiam ser transformadas em oração. A questão mais importante é que você não pode fugir da presença de Deus. E o convite hoje que Ele faz é para que você abra o seu coração e caminhe na direção dEle. Não fuja, não se esconda. Na história do menino, havia uma amiga, havia um policial, havia bombeiros, havia pai, havia mãe. Todos procurando por aquele garoto. Será que não tem muitas pessoas ao seu redor tentando lhe chamar a atenção para que você deixe algumas coisas e se volte para Deus? Aceite esse convite. Não fuja mais. Há grandes bênçãos quando nós andamos com Deus, quando abrimos o nosso coração, sistematicamente orando, de maneira particular, sinceramente orando e orando com fé, não olhando para o problema, mas olhando para aquele que é a solução dos problemas. Eu queria convidar você nesse momento para orar comigo. Senhor Deus, louvado sejas o Senhor, porque o Senhor tem dado a cada um de nós essa oportunidade de nos comunicarmos contigo através desse recurso tão fantástico que é a oração. Muitas vezes nós somos descuidados em relação a isso, mas hoje queremos tomar a decisão de que a nossa vida espiritual seja fortalecida por meio do exercício da oração. Essa respiração tão essencial para a nossa vida espiritual. Se alguém aqui, Pai, faz tempo que não ora, que tem medo de orar, por favor, envia Teu Santo Espírito para que Ele consiga expressar tudo o que sente no seu coração e fazer uma nova caminhada contigo através desse exercício da oração. Obrigada por isso, ó Deus. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.